Olá pessoal, tudo bem? Ivair aqui com vocês para a nossa videoaula e agora nós vamos trabalhar a parte do Check It Out. E aqui no Check It Out nós temos Direction, então vamos ver direções. E o exercício 1 fala assim, volta lá no review da página da web, que fica na página 8, e identifique todas as preposições de lugar. Então compare com os colegas. Nós não vamos comparar, mas vamos lá encontrar algumas preposições. Então o review são todos esses daqui, ó, que mostra as informações dos lugares. Bom, aqui no primeiro nós temos essa aqui, ó, next to, que significa ao lado, então podem grifar. O after também cai, mas não é de lugar, então vamos deixar só o next to. Aqui nós temos o on de lugar, que é em cima, mas não vai indicar direção, ele é uma preposição de lugar quando o objeto está em cima de alguma coisa, mas podem grifar. Nós temos aqui o beside, que também significa ao lado, ele é sinônimo de next to. Nós temos aqui, ó, o on the corner, então grifem aí também on the corner, que é na esquina ou no canto, depende de como é a imagem. E é só que tem o on também. Temos aqui o across from, então grifem os dois aqui, ó. Across from também significa na travessia, ou seja, de frente, mas tem que atravessar alguma coisa para poder chegar ao lugar. É assim que funciona o across from. Então vamos lá. Checamos lá aquelas são as preposições de lugar. E agora no exercício 2 fala assim, ó, rotula as figuras com as expressões da caixa. Algumas são preposições de lugar, outras de direção. Muito bem, é o que a gente viu lá em cima. O on é preposição de lugar, ele não indica a direção, mas aqui algumas indicam a direção. Então vamos lá. Across from significa de frente de. Só que o across é na travessia, então você tem que atravessar algo para encontrar. O between significa entre uma coisa e outra. Left, à esquerda. O next to, ao lado. On the corner, na esquina. Straight ahead, siga em frente. E o right é à direita. Então, aqui vocês estão vendo que o ponto amarelo é o que vai indicar para vocês a informação correta e aqui nós temos as placas de direção. Vocês irão colocar esses nomes de acordo com cada placa aqui. Bom, se dois itens estão frente a frente, mas existe alguma coisa entre eles, como uma rua, nós dizemos que eles estão de frente um com o outro, mas utilizando o across from, tá? Se não existe nada entre eles, nós podemos usar a preposição in front of ou behind, tá? In front of é na frente, behind é atrás. Aí veio esse exemplo aqui com a caixa e a maçãzinha. Olha, a maçã está na frente da caixa, então in front of. Olha, a maçã está atrás da caixa, então é behind, tá? Agora, se eu tiver que atravessar a rua, porque a rua está entre a maçã e a caixa, aí eu vou usar o across from, tá bom? É assim mesmo que funcionam as preposições. Exercício 3, nós podemos usar o imperativo para dar direções, ordem ou instruções. Cheque os seguintes exemplos e escolha a opção correta para completar a sentença sobre o imperativo. Bom, imperativo já diz, né? Ele dá uma ordem, ele faz passos que você tem que seguir. E para isso, eu já inicio direto com o verbo, eu não tenho sujeito. Eu já inicio com o verbo. E se for na forma negativa, eu vou iniciar com o don't e depois o verbo. Então aqui, ó, to get the bus stop, turn left on Walk Street and walk 2 blocks. Don't cross the street. It's on the corner. Quer dizer, para chegar à parada de ônibus, vire à esquerda na Walk Street, na rua Walk. E ande 2 blocos. Não atravessa a rua, é na esquina, entendeu? Então você vai seguir
vai virar à esquerda, seguir 2 blocos e não vai atravessar a rua porque fica de esquina. Essa é a informação aqui. E aí, ó, turn left quer dizer, vire à esquerda, já está dando uma ordem, já está dando uma direção. Walk 2 blocks, ande 2 blocos, 2 quarteirões. E aí já está falando para você, dando como se fosse ordem mesmo. E na forma negativa, don't cross the street, não atravesse a rua, tá? É assim mesmo que funciona. Agora que analisamos essas frases aqui, na A fala assim: It is or it is not necessary to include a subject, a person before the verb. É ou não é necessário incluir o sujeito antes do verbo? E aí vocês irão circular se é ou se não é. Na B, usa-se a forma base do verbo com ou sem o to. Olha, analisa aqui e vê se está usando o to ou não. E aí vocês vão circular se é com ou sem o to. Na C, para fazer as sentenças negativas, usa o don't ou o not antes do verbo. Então, na forma negativa, ela está aqui, ó. O que eu utilizei? O don't ou o not? E aí vocês vão circular qual a opção correta. No your turn, aqui embaixo, está falando assim, ó, check os sinais de trânsito e marque ele com as direções. Então, nós temos as direções, as placas, que são sinais, e nós temos as direções aqui. Aqui está falando assim, ó, stop, walk. Onde que eu vejo que tem que parar e andar? Vocês vão colocar a letra correspondente. Don't talk on the phone, não fale ao telefone. Onde é que está essa informação? Qual é a placa que indica isso? Depois, don't turn right, não vire à direita. Onde está a placa que indica isso? E por fim, fasten your seatbelt, quer dizer, coloque o cinto de segurança. E onde é que está essa informação? Só colocar aqui a letra correspondente com os sinais de trânsito. No exercício 2, muito tranquilo também, você tem as informações aqui, siga em frente, vire à direita, vire à esquerda, ande um bloco. E os números estão aqui correspondente a essas informações. Vocês irão colocar os números aqui, ó, que corresponde a cada informação. 1, 2, 3 e 4. E tem as cores diferentes para mostrar para você como que tem que ser. O exercício 3, esse requer um pouquinho mais de habilidade. Então, seguindo as direções, numere os lugares corretamente. Você sempre começa da mesma posição. Então, a sua posição de origem é essa aqui, onde está o bonequinho. E eu vou ajudar vocês a fazerem o primeiro. Aqui no primeiro está falando assim, ó, to get to the bakery. Para chegar à padaria, go straight ahead. Então, eu estou aqui e vou seguir em frente. And take the second left. Tem que pegar a segunda à esquerda. Então, estou indo em frente, essa é a primeira, essa é a segunda. Então, vou pegar essa segunda à esquerda. Então, venho para cá. Walk 2 blocks, it's on the right. Então, vou andar 2 blocos e vai estar à minha direita. Então, eu andei 1, andei 2, à minha direita qual o número que é? Número 1. Então, aqui nesse primeiro eu vou colocar o número 1. Vocês irão fazer assim para os demais aqui. Tá bom? Preste atenção na direção certinha para você numerar de acordo com o que está aqui. O exercício 4, ele fala assim para você. Checando esse mapa de novo, nós temos algumas sentenças aqui embaixo que estão erradas. E aí, tá aqui, ó, identifique as sentenças erradas sobre o mapa na atividade 3 e corrija. Não precisa corrigir. Tá? Não há necessidade, que depois eu passo a correção para você. Mas agora o interessante é você conseguir identificar quais frases abaixo estão erradas. Então, eu sei que eu tenho 4 frases aqui, 4 informações, e algumas delas estão erradas. Não é só uma, é mais de uma, porque já está falando aqui, ó, que é sentenças. Então, vocês irão analisar o mapa, irão checar a informação, quais delas não estiverem de acordo, vocês irão circular ou fazer um X. E depois aqui embaixo a correção eu passo na próxima aula. Seguindo o Listen Up, eu vou colocar o áudio para vocês e tá falando assim, ó, reorganize as sentenças, tá? Para cada conversa. Então nós temos conversa A e conversa B aqui. Então, ouça e cheque. Eu já vou colocar o áudio que é para você já ouvir e já fazer a informação aí, tá? Mas vamos aqui nessa foto. A pessoa chega e fala assim, excuse me, how do we get to the museum? Go straight ahead and take the first left. The museum is on the right. Thank you. Então,
Com licença, como podemos chegar ao museu? Siga em frente e pegue a primeira à esquerda. O museu está à direita, tá? Is on the right, está à direita. Então aqui é como você pede informação quando você chega a um lugar e você não sabe as direções, aí a pessoa vai te ajudar dessa forma. Agora eu vou colocar o áudio para vocês fazerem a sequência da conversa A e depois da conversa B. Vamos lá? Unit 5, Track 23. Excuse me. How do I get to the department store? Go straight ahead for 3 blocks. Then turn left on Main Street. Main Street? Yes, the department store is between the hotel and the library. Thank you. Excuse me, is there a drugstore near here? Yes, it's at 105 Washington Avenue. How do we get there? Take the first right and walk 3 blocks. The drugstore is next to the hospital. Thanks. Muito bem, esse foi o áudio então para as duas conversas aqui. Teve um barulhinho aí do WhatsApp e às vezes baixa um pouquinho o áudio, mas não, acho que não vai ter dificuldade para vocês fazerem esse exercício, tá? Mas caso tiverem, é só uma parte dele, vocês irão conseguir, porque dá para fazer o sentido da conversa até mesmo sem o áudio. Agora vamos aqui para o 2. No 2, ele requer um pouquinho mais de cuidado. Então tá falando assim, ó, olhando ao mapa, ouça e complete a tabela. Então eu tenho a tabela aqui, eu tenho os números até o 16 e tem alguns lugares. E outros estão em branco aqui, ó. Por quê? Porque eu preciso colocar o nome do lugar. E o nome do lugar geralmente está com a informação aqui que eles irão falar. Por exemplo, o número 1 está em branco e não tem nome aqui, mas ele vai falar no áudio. E aí vocês irão prestar atenção no áudio para colocar o nome correto aí de acordo com a informação. Percebam que o ponto de início é aqui, ó, Start Point. É esse bonequinho aqui. Então, a partir daqui, você vai seguir o mapa. Pode ouvir mais de uma vez, não tem problema. Unit 5, Track 24. You are on Fleet Street. Go straight ahead 1 block. Turn right on Kingsland Road. Sam's house is on the right between the library and the bank. Go straight ahead to Oxford Street. Turn left. The supermarket is on the corner of Oxford Street and Kingsland Road. Go straight ahead to Columbia Road. Turn left. The museum is on the left, next to the hotel. Walk 1 block. Turn left. The zoo is on the right across from the school. Bom, esse foi o áudio aqui para vocês montarem. Então, vocês precisam completar 1, 2, 3, 4 lugares aqui que foi dito aqui no áudio, tá? Aqui no Do You Know, só para falar, street, a road in a city or town that has houses or other buildings on one or both sides. Então, o que é uma rua? É uma estrada na cidade, grande ou pequena, que tem casas e outras construções de um lado ou ambos os lados. Então, street está aqui, ó. Avenue, a wide street. A avenida é uma rua mais ampla, né? Mais larga, vamos dizer assim. Poderia ser essa primeira aqui, ó, avenue, tá? Block é uma área, an area of land surrounded by 4 streets in a city. Então, é uma área de terra rodeada por 4 ruas na cidade. Então, o bloco, o quarteirão é esse aqui, ó. Para ser o quarteirão tem que ter rua de um lado, do outro, fazendo quadrado. Então, isso aqui é um bloco, tá? Um quarteirão. Road, a hard flat surface for vehicles, people and animals to travel on. Quer dizer, o que é uma estrada? É uma superfície rígida para veículos e pessoas e animais viajam nela. E highway?
a main road that connects cities, town, etc. Então, o que é a highway? A autoestrada. É uma estrada principal que conecta cidades ao redor aí do estado, do distrito, né? Então, highway, por exemplo, para nós aqui uma highway é a Castelo Branco, aqui é a Raposo Tavares. Então, para nós são essas daí, highway. A Ideas Factory a gente vai pular e a gente chega aqui na página 14 e esse aqui eu vou pedir para vocês. Então vocês têm aqui uma imagem e vocês irão circular algumas informações aqui. Quais são as informações? A businesswoman wearing grey, quer dizer, uma mulher de negócios vestida de cinza. A runner doing some exercise, o corredor fazendo algum exercício. A tourist taking a photo with a selfie stick, quer dizer, um turista tirando foto com bastão de selfie. Depois, a little girl riding a balloon, uma garotinha segurando um balão. E por fim, a little boy walking his dog, quer dizer, um garotinho andando com o cachorro dele. E aí vocês irão circular aqui a informação dita lá em cima para completar esse exercício.